dias para cá, uma doença muito comum nas mulheres acabou ganhando destaque nos noticiários depois que a cantora Anitta falou sobre o diagnóstico de endometriose. Ela precisou passar por cirurgia, foi operada ontem em São Paulo e muitas mulheres passaram por essa situação ou nem sabem que pode estar passando porque convivem com sintomas há tempos e às vezes não sabem muito sobre a doença, enfim. A gente vai te ajudar nessa. É por isso que eu trouxe aqui para o estúdio uma médica para conversar com a gente ao vivo aqui na Hora do Vale. Doutora Roseni, muito obrigada pela participação. Tudo bem? Tudo bem. Muita gente deve estar tirando dúvida contigo sobre esse assunto, né? Quando tem essas patologias de famosos, menino, o consultório bomba. Bomba, né? Porque daí qualquer coisinha que as pessoas sentem, elas acham que é consultório. E por claro que muitas coisas não é porque a pessoa, esses temas, eles geram muito medo, né? Receio. Sim. Então as pessoas já correm para ver se é. Então muitos são alarme falso, né? Mas é bom porque você acaba fazendo alguns diagnósticos assim. Quando a gente fala de endometriose, por exemplo, eu já ouvi relatos, inclusive da própria Anitta, de outras pacientes que eu já conversei, que uma das coisas que levanta o sinal de alerta é a cólica. Dor muito forte, muito constante, pode indicar um quadro de endometriose, doutora? Sim, o primeiro sintoma e o mais característico é a cólica menstrual. Agora, eu sempre gosto de ressaltar, porque é o seguinte, a cólica tem a cólica de origem primária, de origem genética, que ela vai melhorar quando a paciente tiver filhos. E tem aquela cólica de origem patológica, como, por exemplo, a endometriose, adenomiose, DIPA e várias outras doenças, mioma, que podem também gerar cólica. Então, aquela cólica de origem genética, a paciente geralmente começa, quando ela já começa a primeira menstruação, na menarca, ela permanece igual toda a puberdade, até ela ter filhos, ela vai ter sempre a mesma característica. Leve, quando ela menstrua, passou a menstruação, ela some. Ela não tem dor na relação, ela não tem alterações para trabalhar, ela não tem limitações, vida ok. As cólicas de origem patológica, elas têm uma evolução diferente. A endometriose, ela leva em média de 6 a 8 anos para realmente ela se manifestar e fazer o quadro clínico característico dela. Entendi. Então, ela é uma doença evolutiva, porque nós estamos falando de uma doença inflamatória. Então, ela começa aquela cólica, a história dela, natural, é diferente. É aquela paciente que não tinha cólica. E de repente começou a ter. Ou tinha uma cólica leve e que foi piorando. Então, é aquela cólica que dura um dia, depois ela começa a durar 2, depois 3, depois ela começa a doer fora da menstruação, depois ela começa a doer na relação sexual. Ela vai evoluindo. Quando eu tenho uma dor nessa evolução, geralmente a paciente tem uma patologia. Ou ela tem uma adenomiose, ou ela tem uma endometriose, ou ela tem um mioma. A adenomiose, é muito importante a gente mencionar, que não foi mencionado no caso da Anitta, ela é uma endometriose que fica na parede do útero. Eu falo endometriose quando eu tenho um foco de menstruação fora da cavidade uterina. Em qualquer região, fora da cavidade, eu chamo de endometriose. Quando eu tenho na parede da musculatura, eu chamo de adenomiose, porque eu estou pegando as glândulas ali próximo, entendeu? E a adenomiose, ela é muito mais prevalente que a endometriose. A prevalência dela chega a 80%. A endometriose, nós temos uma prevalência de 20%. E nas pacientes inférteis, porque o quadro mais grave dela é a infertilidade, chega em torno de 40%. Veja bem, a adenomiose a gente chega a 80%. Então, a maioria das pacientes que a gente pega no consultório com queixa de muita cólica, dor na relação sexual e fluxo aumentado, bingo, com certeza essa paciente tem adenomiose. A gente viu agora há pouco, se vocês puderem até colocar, meninos, novamente aqui no telão, alguns sintomas da endometriose, então dor na relação, dor para evacuar, dor para urinar, dificuldade para engravidar, qualquer que seja o sintoma, é melhor procurar um médico, né? É melhor investigar. Porque muita gente acaba deixando para depois. Ah, eu tô com um pouquinho de dor para fazer xixi, mas deixa. Sabe o que é? Segurei o xixi por muito tempo. Aí no dia seguinte ou depois também tem uma dorzinha. Ah, estou muito corrido, hoje eu não vou procurar o médico. É melhor procurar, porque às vezes um sintoma indica algo, não necessariamente uma endometriose, mas algo que deve ser investigado, né, doutora? Geralmente, é bom a gente alertar,
A dor ao urinar e a dor a evacuar não são tão frequentes. Tá. Porque quando eu falo desses sintomas, eu já estou pegando uma endometriose num quadro bem avançado, geralmente no grau 4. O mais comum, o inicial, é a cólica progressiva na menstruação e a dor na relação sexual no fundo, não a dor de penetração. É bom que isso fique bem claro para as mulheres. Quando eu já tenho essa endometriose pegando bexiga ou pegando intestino, aí aparecem esses últimos sintomas. Então, geralmente, eles estão bem lá na frente, que nem é interessante a gente fazer diagnóstico nesse período, Sim. porque realmente é onde vai para a cirurgia igual da Anitta. O grau 1 e o 2, a gente prefere tratar com medicamento, porque a recidiva da endometriose, mesmo no cirúrgico, é até de 80%. Nossa, é uma doença que tem que tomar muito cuidado, proliferativa. Né? Então, por mais que você faça a cirurgia, limpe todos os focos, ela pode voltar a proliferar novamente, entendeu? Então, a cirurgia é uma cirurgia bem agressiva, pode ficar com sequela, não é a primeira alternativa. A primeira alternativa é tratamento medicamentoso e mudança de hábitos. O grau mais avançado vai para a correção cirúrgica. E vai com o clínico junto também. A paciente não faz só o cirúrgico e ela ficou curada. Ela faz tratamento cirúrgico e ela depois tem que manter o tratamento clínico para não recidivar, senão ela recidiva. Entendi. Doutora, chegaram algumas perguntas, já estão chegando. Por exemplo, Rosimeire de Taubaté falou, é possível a endometriose atingir outros órgãos? Sim, existem várias teorias da endometriose, mas ela não tem nenhuma totalmente definida. Mas uma delas é a proliferação por vasos linfáticos e por vasos sanguíneos. Então, nós temos relatos, por exemplo, de endometriose no pulmão, na pleura, em outros lugares. O mais comum, a maioria dos casos, ela está localizada na pelve, porque a teoria mais frequente é a de menstruação retrógrada. A paciente, quando ela menstrua internamente também. Você vê o fluxo vaginal, mas aquele fluxo que a gente vê ali, parte dele está saindo pela trompa dentro da cavidade. E como na menstruação vem células endometriais, elas começam a se proliferar ali em volta do útero. E aí ela pega a bexiga, ela pega intestino, ela pega ovário, ela pega os ligamentos, que são os focos mais comuns da endometriose. Mas a gente pensando em outras etiologias, ela pode ser sim diagnosticada em outros lugares. Ednice falou, boa tarde, Marcela. Oi, Ednice, tudo bem? Que bom ter sua participação aqui. Ela falou, eu tenho esse negócio aí no útero, mas a médica nem deu confiança. Agora que estou por dentro do assunto, sou de Taubaté, da Vila Albina. Oi, Ednice, se a médica não te deu confiança, é melhor insistir, né, doutora? Se ela já sabe o que é, se já foi diagnosticada, porque uma coisa é a gente achar que tá com alguma coisa e ficar lá, o médico fez o diagnóstico, é ele que é o profissional. Às vezes a gente que acha que tá com alguma coisa, mas se o seu diagnóstico for de fato de endometriose, é melhor ter um cuidado menos iniciar um pouco mais... tratamento clínico, né? Que aí ela já estabiliza a proliferação dos focos, já ajuda pra caramba. E caso ela continue evoluindo, aí ela vai pra cirurgia. Porque não necessariamente, viu, Ednice, se você tem endometriose, você vai acabar numa sala de cirurgia, como é o caso da Anitta. Aqui a gente está falando de um caso extremo, mas é importante a gente trazer para a informação, para a discussão, para que as pessoas se informem. Eu sempre falo, doutora, que informação também é prevenção. Sim. Quando a gente sabe um sintoma, a gente se cuida, a gente levanta o sinal de alerta. Nenhum desconforto é normal, né? Não. E quando isso é constante, pior ainda, certo? Sim, com certeza. Doutora, outra mensagem aqui, ó. Me chamo Thaís, tenho uma filha de 9 anos e não tinha cólica. De uns 3 anos para cá, tenho muita cólica e estou tentando engravidar há 4 anos e não consigo. Uma ultrassonografia que fiz, a doutora falou que tenho útero arqueado. Isso dificulta a gravidez? Não, o útero arqueado não, ele não atrapalha. Mas ela, veja bem, ela tem sintomas e antecedentes de endometriose, né? Porque 40% das pacientes com endometriose têm história de infertilidade. Então, é interessante ela fazer uma investigação, porque o ultrassom comum, ele não vai fazer o diagnóstico de endometriose. O diagnóstico de endometriose, ele tem que ser bem específico, com preparo intestinal, contraste. Geralmente, a gente faz ou por um ultrassom com preparo ou por uma ressonância com preparo. E quando a gente não faz o diagnóstico nesses exames, é indicado também fazer a videolaparoscopia para fechar o diagnóstico. E tem que ser em aparelhos bons e com médicos bem capacitados, porque senão não faz diagnóstico. A endometriose são manchas. Então, para você conseguir ver esse sinal, é muito difícil.
O aparelho tem que ser muito bom e o profissional que está fazendo tem que ser muito bom naquilo, porque senão não faz diagnóstico. Os ultrassons de rotina em consultório, eles são ultrassons simples. Gente, ultrassom simples não vai fazer diagnóstico de endometriose. Só se ela já tiver um endometrioma ali no ovário grande, ele consegue ver. Mas em outros lugares, não vai ver. Então, tem que fazer um exame específico e detalhado. Débora, de São José. Tive endometriose em 2016, sentia muitas cólicas e acabei operando por conta disso. Gostaria de saber se é possível a endometriose voltar em pessoas que já tiveram. Sim, foi isso que eu acabei de falar, né? Pode sim, 80% a taxa de recidiva. É 80%. Por mais que ele tenha feito uma cirurgia e tenha removido todos os focos, o meu cirurgião errou. Não, ela prolifera, ela é uma doença crônica e proliferativa. Se ela continua menstruando, se ela não bloqueou o ovário, se ela não bloqueou a menstruação, ela vai formar novos focos. Então, com certeza, ela tem chance de recidiva. Outra mensagem aqui, ó. Meu nome é Eibri, espero que tenha acertado a pronúncia do seu nome, me desculpa se eu errei, mas a pergunta é o seguinte, é verdade que a mulher que tem endometriose engravidando ajuda no tratamento? Sim, sim, olha... De Taubaté essa pergunta. Importantíssima essa pergunta dela. A endometriose, ela depende do estradiol. Então, quando a paciente engravida e quando ela amamenta, na maioria das vezes, o estradiol fica bem baixinho. Então, não tem como essa endometriose se alimentar, então ela estaciona. Por isso que o tratamento para controle pós-cirúrgico ou até o tratamento clínico, ele é baseado em bloquear a proliferação do estradiol pelo ovário. Então, hoje em dia, basicamente, existem vários medicamentos, vários métodos, mas principalmente o foco dele é bloquear a produção do estradiol, que é isso que acontece quando ela está amamentando e quando ela está grávida. Outra pergunta que chegou aqui de Caraguatatuba, falou, tenho 51 anos e sinto muita dor na relação. Pode ser algo para se preocupar? Pode, se a dor dela for de fundo. Porque muitas mulheres têm dor na penetração. A penetração geralmente é falta de lubrificação. Quando eu tenho dor no fundo, que é onde está localizado o útero, isso não é normal. Toda paciente que tem dor de profundidade na relação sexual, ela tem que investigar porque ela pode ter alguma doença. Agora, se eu tenho dor na penetração, na maioria das vezes, lubrificante. Tem uma outra dúvida também da Tassiane, que falou, gostaria de saber se é capaz essa... Pode ser endometriose, a pessoa tem relação com o parceiro, acaba tendo corrimento, isso pode ser endometriose também? Não, um dos sintomas da endometriose não é o corrimento. Quando a gente fala em corrimento, eu estou pensando geralmente numa infecção, ou por fungos, ou viral, ou bacteriana, mas eu estou pensando que essa flora dela está alterada. Aí tem que fazer coleta de exame para ver qual é o micro-organismo que está predominando ali. Doutora, outra pergunta aqui da Carolina, de São Sebastião. Endometriose tem cura? Difícil. Uma porcentagem muito pequena, quando ela está muito localizada, às vezes funciona. O colega consegue remover tudo. O tratamento clínico, já vou adiantando que ele não tem cura. Não é para curar a paciente, é para estabilizar o quadro. E quando a paciente entra na menopausa, ela entra em processo de atrofia. Porque como ela depende de estrogênio, e a gente sabe que a menopausa a paciente não vai mais produzir estrogênio, isso vai entrar em processo de atrofia, ela não vai ter mais sintomas de endometriose. Mas enquanto ela produzir estrogênio, ela pode sim ter. Então, em pequenos casos, ela fica curada. Ela dá sorte, removeu todos os focos e não volta mais a proliferar. Mas em até 80%, ela vai ter novos focos. Daniela, de São José dos Campos. Fui diagnosticada com endometriose profunda no útero, ovário e na parede do intestino. Sofro com muita dor. Estou esperando uma avaliação com o ginecologista. Preciso urgente de ajuda. Ô, Daniela, você está falando que você é aqui de São José? Você está esperando na rede pública, é isso? Então, me conta melhor o que está acontecendo, há quanto tempo você está esperando por essa avaliação, por essa consulta. Vamos entender melhor o seu caso, até para a gente entrar em contato com a prefeitura e ver de que maneira que a gente pode te ajudar, tá bom? Mas lá na vila, eles fazem vídeo para esses tratamentos e fazem muito bem feito. Olá, então vamos, me conta direitinho há quanto tempo você está esperando, tá bom? Porque aí a gente entra em contato com a prefeitura. Doutor, mesmo nessa questão, quando o tratamento é feito durante o tratamento, é possível que a mulher continue sentindo dores também? Não é uma coisa imediata? Não, a cirurgia, primeiro que a cirurgia para um grau avançado, ela é extremamente agressiva, né? Ela tem até chance de ter lesões de inervação ali e ficar com sequela pro resto da vida. Então, imagina uma cirurgia
ampla até cicatrizar. A cirurgia pós-operatória já dá dor. A fibrose que as cirurgias geram dá dor. Então, até ela recuperar todo esse tecido ali que foi lesionado, isso vão meses, às vezes tem pacientes que vão anos. Fora que depois do tratamento, ela vai ter que começar a entrar com uma terapia hormonal para frear esses focos e não voltar. Porque se ela não fizer isso, ela tem uma grande chance de voltar e ela continua com as dores. Para encerrar, qual que é o recado para a gente dar para essa mulherada que está preocupada ou que está conhecendo agora essa doença que é tão comum, mas que é tão perigosa também, doutora? Na verdade, assim, a endometriose, ela é uma doença inflamatória crônica, ela não vai gerar nenhuma repercussão grave de morte, mas ela vai limitar a qualidade de vida da paciente. Então, toda paciente que tiver muita cólica evolutiva, dor de profundidade na relação sexual, muito sangramento, dificuldade para engravidar, ela tem que investigar para ela começar a tratar o mais cedo possível, para ela pelo menos estacionar a proliferação desses focos. Tá certo. Mas assim, não ficar alarmada, né? Ela não vai morrer por causa disso, ela não vai ter nenhuma sequela grave por causa disso, mas ela precisa tratar para melhorar a qualidade de vida. Chegou na menopausa, tudo isso vai regredir. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui ao vivo. Tenho certeza que a gente conseguiu contribuir levando informação para essa mulherada que está bombando aqui no nosso Instagram e no nosso WhatsApp também com dúvidas. Muito obrigada pela participação, viu? Obrigada. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada.